Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. É sempre um momento de alegria, né? Quando a gente se reúne com o propósito de meditar, de refletir sobre o Evangelho de Jesus, sobre o ensino da doutrina espírita, né? Que vem sempre nos apontar as melhores direções a seguir no intuito de que a gente possa efetivamente ter sucesso nessa empreitada que nós aceitamos, né? Que todos nós, na realidade, estamos aqui com uma missão que nós trouxemos do passado, né? E o objetivo, a doutrina espírita nos ensina, né? Essa fantástica doutrina nos ensina de que o grande... Vocês querem ajustar alguma coisa aqui? Fica à vontade. Você precisa de mais luz aí? Precisa de mais luz? Não, eu já estou recebendo luz aqui. Se vier mais, vai me atrapalhar, porque... Então, a doutrina, né, vem nos esclarecer quanto ao verdadeiro sentido de nossas vidas, né? Essa doutrina abençoada, prometida por Jesus, lá no capítulo 14 de João, né? Já vamos abordar isso um pouquinho mais na frente. Mas é desde todos os tempos a espiritualidade que administra o processo evolutivo da humanidade terrena, não é? Porque a gente já sabe que nós temos um grande responsável, que é o governador do nosso planeta, né? Quem já leu o livro A Caminho da Luz aqui? Olha, gente, eu vou fazer um pedido a vocês. Leiam o livro A Caminho da Luz, que é o pequeno grande livro da doutrina espírita, e leiam antes de desencarnar, porque vocês vão... Não estou rogando praga para ninguém, presta atenção, tá? Mas todos nós vamos chegar ao momento, né, em que vamos devolver o corpo a Deus, né, que não é nosso, é dele, ele emprestou. Nós estamos aqui exatamente nessa missão, né, que a doutrina espírita nos esclarece. Todos nós mergulhamos nesse processo com o objetivo de darmos sequência a toda essa meta que é a evolução, não é? Que é a nossa evolução. Sabemos que somos espíritos imortais, né? E que estamos aqui uma vez mais. Quantas vezes já viemos? Quantas vezes? Né? Eu acho que é o Emmanuel, eu tenho que encontrar essa fonte em alguma obra dele, eu já li e perdi essa. E ele fala que nós, espíritos medianos no planeta Terra, temos aqui em torno de vivência no planeta mais ou menos 1.200 encarnações. Quantas vezes já fomos e voltamos? Estamos aqui de novo, né? Estamos aqui de novo. Hoje mais esclarecidos, né? Hoje com essa bênção da compreensão que a doutrina espírita nos dá. Mas desde todos os tempos, quem já leu o livro A Caminho da Luz vai ver lá que Jesus
na época em que o planeta estava saindo, né? A gente sabe que todos os planetas fazem parte, né, dessa grande família cósmica de Deus, né? Nós somos, gente, nós não somos cidadãos da Terra, não. Nós somos cidadãos do cosmos. Não somos pouca porcaria, não. Né? Nós somos essas criaturas a caminho da luz. Mas a gente sabe que desde todos os tempos, a espiritualidade que administra o processo evolutivo da humanidade terrena, sob o comando de Jesus, né? Que ele, esse esclarecimento que o caminho da luz principalmente nos dá, de que ele, Jesus, faz parte de um grupo de espíritos que é chamado na espiritualidade superior de comunidade dos espíritos puros. E que ele faz parte de uma espécie de um conselho. Olha só como é administrado a vida, o cosmo. É uma coisa fantástica, né? Ele faz parte de um conselho que administra o sistema solar. É responsável pelo sistema solar, pelo processo evolutivo das humanidades, né? Vinculadas no sistema solar, que é um sisteminha de nada, gente. Só para a gente ter uma ideia, esse sisteminha, o Sol, essa fagulhinha de nada, né? E nós estamos aqui, né? Viajando de avião, nessa poeirinha chamada Terra, né? Para lá e para cá. O Sol, com essa famíliazinha de planetinhas pequenos, gira em torno de uma estrela de segunda grandeza, chamada Alcíone, numa órbita de 26 mil anos. É assim que se dá a organização das galáxias, né? É um astro menor em torno de um astro maior, sempre no giro, né? Sempre nessa dinâmica de Deus que o homem ainda não consegue compreender e a ciência ainda não consegue compreender, né? Então o Sol é essa estrelinha miudinha. E ele tem esse grupo de espíritos que dirige, né? Cada um responsável por um planeta, e Jesus é o nosso governador, né? É o nosso governador. E quando os planetas, eles... Eu estou falando isso só como uma moldura para a gente entrar no semeadura e colheita, tá? Quando esses planetas... Os planetas são seres vivos, gente. Vamos chamar assim, os planetas são moléculas divinas. Quando os planetas estão também, nós evoluímos e os mundos em que habitamos evoluem também. Então, quando a Terra estava saindo da fase de mundo primitivo, que os espíritos classificam em 5 grandes estágios evolutivos, né? Quem é que me ajuda a lembrar aí, que eu ando meio esquecido? Mundos... Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, regeneração, felizes, mundos divinos, puros, né? Então, e isso aí, entre cada nível evolutivo desse, há diversas escalas, porque o processo não é uma escada, é uma rampa, né? Entre um mundo de expiação de um mundo primitivo, no seu início, e um mundo de expiação e provas, há uma escala de mundos em diversos estágios, mas os espíritos precisavam trazer essa classificação para a nossa melhor compreensão, né? Porque é um processo. E quando a Terra estava saindo da fase de mundos primitivos, onde, né, estavam aqui aquelas almas que ganharam a condição hominal
saindo da fase animal, né? Ganhar a condição hominal para para se tornarem, né, entrarem na condição de espíritos humanos, né? Quando eles estavam saindo dessa fase já em condições, por causa do processo evolutivo, já em condições de entrar em um mundo mais avançado intelectualmente, né? Então Jesus, como é que funciona o mecanismo de evolução dos povos no universo? É por isso que eu digo que é o caminho da luz, né? E aí eu digo sempre, leiam antes de desencarnarem, gente, que a gente já vai retornar ao plano espiritual já com uma ideia, né, fantástica. Jesus, junto com os seus pares do conselho diretor, vamos chamar assim, né, do conselho diretor do Sistema Solar, acorda com o conselho diretor do sistema de Cabra ou Capela, que é uma estrela da constelação de Cocheiro, que dista a 42 anos-luz da Terra. E nesse sistema de Capela tinha um planeta como a Terra está hoje, em fase de transição para mundo e regeneração. E grande maioria daqueles habitantes de Capela não poderiam ficar vivendo, porque iriam atrapalhar a vida daqueles que já tinham atingido um estágio de espíritos que queriam realmente serem melhores, né? Não era bons não, mas que queriam se regenerarem. Por isso, mundo de regeneração. Então Jesus combina com os diretores do sistema de Cabra ou Capela, de que receberia aqui, né, grande maioria daqueles espíritos que não poderiam ficar e que mergulhariam então na psicosfera do planeta Terra para alavancarem o processo evolutivo do planeta Terra. Esses são os chamados exilados de Capela. Isso deu origem a algumas tradições que os hebreus trazem de geração para geração, porque isso não foi escrito, a tradição do paraíso perdido, porque vocês imaginem sair de um planeta, né, já com a evolução que nós temos, né, essa evolução fantástica da gente ter capaz de... Não, o meu não está aqui não, né? Mas vocês, tem muitos de vocês aí com um computador super poderoso que fala com o outro lado do mundo agora, na velocidade de 300 mil km por segundo, né? Imagine vocês saírem disso aqui, a gente vai chegar em casa, quem ainda não tomou banho, não estou dizendo, tá, gente? Não estou falando mal de ninguém aqui não, mas vai chegar em casa com aquele friozinho, vai entrar embaixo daquele chuveirinho, né? Aquele quentinho, né? Vai sentar naquela poltrona que chega a afundar e ver, né, uma televisão de 150 polegadas, uma tecnologia enorme dessa, né? Vamos na geladeira, pegamos aquela comidinha gostosa que está lá, pegamos. Imagine sair de uma vida dessa para ir morar em cavernas. Por isso deu tradição ao paraíso perdido, né? E essas raças também são chamadas de raças adâmicas, porque toda essa simbologia de Adão e Eva é uma simbologia, né, trazida por aqueles povos que não tinham capacidade de entender isso tudo que eu estou falando agora, de transição de mundos, né? E Jesus prometeu, na época, deu também a tradição do próprio Messias, porque foi a promessa que Jesus fez, disse: olha, eu não vos deixarei a sós, vou enviar para vocês os meus auxiliares, né, os meus anjos, para vos guiarem. E assim fez. Em cada
parte da terra, Jesus colocou espíritos evoluídos, avançados, para poder ajudar esse povo realmente, para que eles pudessem, então, serem orientados, né? É a promessa de Jesus. E essa promessa de Jesus diz, olha, e chegará o momento em que eu mesmo irei. E isso deu a tradição ao Messias, que os hebreus falam lá desde Abraão, há 2000 anos atrás, mais ou menos, Abraão, né? 2000 anos antes de Jesus, né? 2000 anos atrás não, né? E desde todos os tempos, esses povos que vieram de Capela, que, né, se dividiram em 4 grandes raças, foram os egípcios, os árias, né, os arianos, as castas hindus e o povo hebreu, se dividiram pela terra. Todos esses povos traziam a tradução do Messias, inclusive isso consta lá no livro dos Mortos, que é o livro, né, que trata do Antigo Egito. Falam no Messias, todos eles, não somente o povo hebreu, mas o povo hebreu é que marcou mais, porque como era o povo já, né, monoteísta, porque os outros povos eram politeístas, Jesus veio nele, cumprindo a promessa, né, que ele viria, Messias. E Jesus então enviou para todos esses povos esses espíritos, né, muitos num povo hebreu chamado de profetas, né, e nos outros povos aí você tem Krishna, tem Buda, tem os grandes filósofos que vieram 400 anos mais ou menos antes de Jesus na Grécia, Sócrates, Platão, Pitágoras. Jesus espalhou esses sábios. E aí a gente vê vamos entrar agora na questão da semeadura e da colheita, né? Que a gente vai ver lá no livro de Provérbios, lá do Antigo Testamento, né? Principalmente lá no capítulo 22, versículos 8 e 9, a gente vê a palavra do chamado o rei sábio, né? Que era filho de Davi, lá mais ou menos 1000 anos antes de Jesus, por aí, é o rei Salomão. O rei Salomão falando sobre isso, gente. Já eram esses espíritos enviados por Jesus ensinando aqueles povos, que foi o que todos os profetas que vieram, né, na história do povo hebreu fizeram, né? Trazer os ensinos de Jesus, né? Moisés, 1500 anos antes de Jesus, né, é um grande médium, é aquele grande profeta que trouxe talvez as regras, né? 1500 anos antes de Jesus, trouxe regras que viriam nortear a vida do homem na Terra até hoje, né? Que regras foram essas? 10 mandamentos. Se vocês pegarem os 10 mandamentos, um a um, todos esses mandamentos, 1500 anos antes de Jesus, gente. Presta atenção. Para aquele povo bárbaro. Olha como o processo evolutivo é lento. Esses 10 mandamentos servem para o homem de hoje? Que coisa, né? Se a gente parar para pensar em como era a ciência na época de Moisés, né? Como é que era a ciência na época de Moisés? Nada, né? Era... a gente hoje usa o celular, né? Ele na antiguidade usava, né, as fogueiras, sinal de fumaça, essas coisas todas, né? E uma evolução estupenda tecnológica. E a evolução moral? Lenta. Porque a evolução moral, como ela é a grande meta do ser, atingir o estágio do amor, ela é realmente a mais difícil. Hoje você pega uma criancinha qualquer, ela decora aquela porcaria. Eu tenho uma netinha lá em casa, que a gente cria desde que ela tinha 15 dias,
Ela hoje está com 8 anos. Eu pego, às vezes, me enrolo no celular, ela, vovô, me dá aqui. É assim, vovô, tá, baixa isso aqui, esse link. Ele disse, meu Deus. Mas olha, faz malcriação. Aí eu, minha filha, e tal. O que ela aprende 10 vezes com mais rapidez a tecnologia, mas para botar na cabecinha, né, quando eu falo, você não pode realmente ser respondona, você tem que, né, você tem que ajudar sua avó, você tem que respeitar sua mãe, você tem. É porque, gente, a evolução moral é a grande meta, e o que foi o que Jesus trouxe para a gente. O que Jesus ensinou a gente? Né? 2 coisas simples, e até hoje a gente está aqui nesse rame-rame danado, né? Jesus só ensinou a gente, olha, meus filhos, vocês querem ser felizes? Foi isso que ele veio fazer, ele veio cumprir a missão dele, né? Mas antes mandou os profetas. Eu estava falando aqui de Salomão, né? Vou citar o que Salomão fala sobre semeadura e colheita, né? Mas Jesus, simplesmente, ele falou para a gente, olha, né? Você quer ser feliz? Seja humilde e ame. Só isso, mais nada. Simples. Simples. Né? E quanta dificuldade, né? Para a gente amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Está lá, né? Honrar pai e mãe, né? Não roubar, né? Respeitar o namorado da próxima, porque esse negócio né, de não cobiçar só a mulher do próximo, mas isso aí, né? Não cobiçar, não destruir a família alheia, né? Olha, graças a Deus na Terra quase que não tem mais isso, né, gente? Né? Não roube, não mate, né? Então, você vê como é difícil a evolução moral. Mas por isso ele, né, ele já manda desde todos os tempos. Salomão, filho de Davi, do rei Davi. Salomão era considerado, né, o rei sábio em toda a escala do reinado hebreu. Salomão era considerado o rei sábio. E ele lá em Provérbios, nesse livro, né, no capítulo 22, versículos 8 e 9, se não me engano, ele, olha como os ensinamentos espirituais vêm de todos os tempos. E a nossa dificuldade, né, em aprender. Salomão diz assim, versículo 8, capítulo 22, livro de Provérbios. O que semear perversidade, ceifará males e desgraça, e será castigado pelo seu próprio ódio. Ele não diz castigado por ninguém, castigado por si mesmo. Semeadura, né? E aí ele, no versículo 9, o que vê com bons olhos, né? O que vê com bons olhos, né? Pessoa que olha as coisas com o sentimento do bem, né? O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre, né? Então aquele que vê com bons olhos, que faz o bem, será abençoado. Isso dito por Salomão, lá 1000 anos antes de Jesus, mais ou menos, 970 a 940, que foi o reinado dele antes de Jesus, né? E aí nós temos um que é famoso também, o nosso Paulo, né? Nas epístolas dele, da epístola aos Gálatas, porque Paulo chegou num momento em que ele não podia mais percorrer todas as igrejas, né? Ele foi esse grande missionário que era inimigo do cristianismo, mas, né, quando Jesus se apresentou para ele na estrada de Damasco, ele
se transformou no grande missionário da irradiação do Evangelho para o mundo ocidente, principalmente. Então, Paulo, na epístola dele aos Gálatas, né, capítulo 6, versículo 7, se não me engano, ele fala, né, tudo aquilo que o homem semear, isto ele colherá. E tem outra tradução que fala, né? Que tem algumas traduções diferentes. De Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá, né? Já era Paulo falando para a gente de que lei, gente? Lei de causa e efeito, né? Lei de causa e efeito. E o que Jesus falou sobre isso? Sobre semeadura e colheita. O que ele falou? Vocês sabem, só não estão esquecidos. A cada um, segundo as suas obras. Então, eles já nos traziam isso, né? A gente não tinha ainda essa compreensão da nossa condição de espíritos aqui, cujo sentido da vida é a evolução. E isso foi a doutrina espírita que nos trouxe essa grande contribuição para o homem efetivamente entender de que o grande sentido da nossa vida, por que a gente está aqui? E eu falei, né? Por que nós estamos aqui? Daqui a pouco estamos indo embora. Já disse, não estou rogando praga para ninguém, tá, gente? Mas nós vamos e voltamos. Com o objetivo exatamente, a reencarnação, ela é um mecanismo da lei divina para que o homem possa evoluir. O sentido da nossa vida é a evolução. Cada dia das nossas vidas é um desafio para a gente ser melhor, né? E por isso Jesus deixou também prometido, né, lá em João capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, o que Jesus falou ali? Vocês lembram? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Quais são os meus mandamentos? Sejam humildes e amem. E um pouquinho antes dele falar isso, porque nesse momento em que João assinala no capítulo 16, um pouquinho antes, ele estava exatamente na despedida ali dos discípulos, na noite em que ele ia ser preso. Então ele estava dando as últimas informações aos espíritos, ainda ali no corpo de carne, né? Se despedindo, os espíritos meio apavorados, e ele estava dizendo que daqui a pouco ele ia ser preso, né? E o que aconteceu? Antes disso, lá em João 13, se não me engano, né, ele deixa esses dois sinais. Nesse momento em que ele está ali, era o momento da Páscoa, né? Era nessa época que ele ia ser preso, onde os hebreus festejavam, né, a libertação da escravidão do povo egípcio. Ele estava ali reunido com os discípulos na chamada Santa Ceia, e ele deixa dois momentos marcantes exatamente sobre essa questão. Uma, ele tira a túnica, se cinge de uma toalha, pega uma bacia e vai fazer o quê? O que ele estava querendo deixar marcado ali? Humildade. Ele ali estava querendo deixar marcado, né, a humildade. E aí Pedro até, né, Pedro aqui pra gente, né, ninguém comenta aí para fora, Pedro era meio burrinho, né, meio teimoso, né, mas era um alicerce na fé. Então, não, o senhor não vai lavar meu pé, não, o senhor não, eu não tenho o direito,
Se você não deixar eu lavar teus pés, você não faz parte de mim. Não, Senhor, não. Então pode lavar meu pé, minha cabeça, minha perna, pode lavar tudo, né? E Jesus aí lavou os pés de cada um, marcando a importância da humildade como necessário para que a criatura pudesse efetivamente evoluir. Sem humildade, gente, nós não chegamos em lugar nenhum. Que a humildade é o grande portal para que você atinja o estágio final, que é o amor. Amor. O estágio final para a evolução é o amor. E aí, ele então fala para os discípulos: um novo mandamento vos dou. Porque ele já tinha ensinado, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Um novo mandamento vos dou. E que mandamento é esse? Ele falou, isso está lá em João 13. Isso. Não. Um novo mandamento vos dou. Chamando a atenção dos discípulos que aquela era a grande meta. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Deixando marcado neles humildade e amor. A gente às vezes estuda, passa e tal, a gente não percebe essas marcas fortes. Ele deixou. E aí, no momento seguinte, antes dele se despedir dos discípulos, ele fala sobre duas coisas, isso já está em João 14, 1, quando ele fala assim, os discípulos estavam apavorados ali, porque como conviver sem aquela criatura depois de 3 anos, vendo todas aquelas experiências, né? Todo aquele equilíbrio, toda aquela calma, todo aquele acalmar de tempestades, né? E aí ele fala, né, para os discípulos assim, eles estavam apavorados. Meus filhos, né? Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E eu me vou para vos preparar o lugar. Ele estava querendo dizer, a vida não é só essa, não é só essa nesse mundo. Existem mundos mais felizes. E eu me vou para vos preparar o lugar. Fiquem calmos, que eu vou voltar. E quando eu estiver preparado, eu voltarei para vos levar comigo. Isso é que ele fala. Enchendo o coração dos discípulos de consolo e de esperança. E aí depois ele fala, então, se me amais, guardai os meus mandamentos, os meus ensinamentos, né? E eu rogarei ao meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, né? Que ficará eternamente convosco. Então não era uma pessoa, né? Para ficar eternamente conosco, ele iria enviar, na realidade, uma grande verdade. Porque quando você compreende uma verdade, essa verdade fica com você para a eternidade. Que o mundo não pode receber, porque absolutamente não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós a verdade, né? Esse Consolador, né? Esse Santo Espírito que o Pai enviar em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo o que eu vos tenho dito. Porque ele sabia que o cristianismo ia passar por aquela fase de esquecimento de tudo que ele tinha deixado, né? E aí você vê que o movimento cristão entrou em guerras, as cruzadas, né? Aquela coisa toda em que nós passamos na Idade Média. Houve realmente um desvio total
da igreja já, né, organizada, isso a partir do século III, com Constantino, onde houve uma distorção total do cristianismo primitivo. Ele sabia que os homens esqueceriam, por isso ele disse: e vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. Né? E ele, então, através de seu discípulo amado, né, ele envia o Consolador prometido. Quem puder ler o livro Crônicas de Além Túmulo, se não me engano, capítulo 28, tem ali o momento em que Jesus reúne naquela região toda ali da latinidade europeia, reúne os grandes vultos de todos os tempos da humanidade. Inclusive reúne isso é dito por Humberto de Campos, capítulo 28, se não me engano, no dia 31 de dezembro de 1799. Né? Ele, então, apresenta a esses grandes vultos aquele que viria para trazer o Consolador que ele tinha prometido lá. Era o momento realmente da vinda dos ensinos dos Espíritos, né? E ele apresenta o discípulo amado que viria, né? E em 3 de outubro de 1804, nasceria então o discípulo amado, com o nome de Hippolyte Léon Denis Rivail, né? Na cidade de Lyon, na França. Ele tinha antes convocado o grande imperador da época, que era, o Humberto de Campos faz uma revelação ali, que era o grande César, reencarnado, Napoleão Bonaparte. Também foi convocado, estava reencarnado, que foi convocado no momento do sono para essa grande assembleia, né, onde ele viria então apresentar aquele que viria trazer todas essas verdades. E aí, em 18 de abril de 1857, né, nós temos a primeira edição do Livro dos Espíritos, com os Espíritos trazendo para a gente todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos dá, né? Ensinamentos fantásticos. E uma das grandes contribuições é exatamente trazer para a gente essa compreensão de que o grande sentido da vida é a evolução. Né? O grande sentido da vida é a evolução. E nos apresentam, então, né? Isso está lá, se não me engano, na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos afirmam de que o grande propósito da reencarnação dos Espíritos é o processo evolutivo. E aí, meus irmãos, os Espíritos vão nos ensinar exatamente essa questão, nos explicar essa questão da lei de causa e efeito, que é a questão da semeadura e da colheita. Todos nós, estamos a cada hora, a cada dia, né, a cada momento, nesse processo da evolução, semeando e colhendo, né? Todos nós estamos colhendo tudo aquilo que nós semeamos no passado. Eu falei, né, nesses milênios de reencarnações, onde nós temos tido experiências positivas e experiências negativas, né? Então, os amigos espirituais nos esclarecem de que todas as experiências que nós passamos na vida, elas ficam registradas na nossa memória espiritual, no nosso psiquismo. Nada se perde. Tudo aquilo que a gente realmente experimenta nesse processo, né, está gravado em nós.
Todas as experiências contrárias às leis de Deus são registradas, ficam registradas, né, na condição de, agora a gente vai entrar um pouco em ciência, de campos magnéticos em nosso psiquismo. Nada se perde. Então todas as experiências negativas, elas ficam registradas como sombras magnéticas na nossa consciência, né? Que isso está escrito lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, que é a lei de Deus em nós. Deus está em nós e as leis de Deus estão em nós, né? Então, consequentemente, tudo aquilo que nós realizamos fica registrado em nós. Questão 621, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. E a gente não imagina o que é isso, gente. O que é isso, né? Então, tudo aquilo que nós fizemos desde milênios atrás, está registrado em nós. Quando nós tivermos uma evolução maior, nós poderemos mergulhar no nosso passado e ver ao vivo e a cores e com cheiro, né, as experiências que tivemos lá desde o nosso princípio. Então, as experiências negativas, as experiências contrárias às leis de Deus, elas ficam como se fossem sombras magnéticas na nossa estrutura espiritual. E isso a gente vai levando para a encarnação seguinte, para o momento seguinte. Essas experiências, não somente do passado, mas também de hoje, né? De hoje. Tudo que a gente faz fica registrado em nós, de bom e de mal. Um amigo espiritual nos falou uma vez de que, meu filho, se o homem soubesse, semeadura e colheita, gente. Se o homem soubesse o que é ter sido criado por Deus, para nunca mais deixar de existir. Se o homem soubesse o que o aguarda nesse grande amanhã, na condição de um espírito feliz, plenamente feliz, em regiões de infinita beleza, né? Cada dia seria um dia de gratidão, onde ele choraria de gratidão a Deus, por maiores que fossem suas dores. Então, meus irmãos, esse amigo completa para mim, se o homem soubesse tudo de bom que ele faz, desde um olhar de ternura, né? E aqui o Salomão, né, fala, o que vê com bons olhos será abençoado. Ele diz o seguinte, tudo de bom que a gente faz, por ser divino, passa a ser eterno em nós. Nesse grande HD da alma, que é a nossa consciência, fica gravado em nós. A experiência positiva é como um pontinho de luz que jamais se perde na história da nossa existência, né? Um olhar de ternura, uma palavra amiga, um abraço amoroso, um prato de comida, né? Uma atitude, um pensamento bom, uma prece por alguém, toda a atitude do bem. Isso é semeadura, gente. Ela retorna para você. E por ser uma ação divina, ela passa a ser eterna em você. Esse é o mecanismo da lei de Deus, né? Que está em nós. Então, quanto tempo a gente perde, né? Com as nossas zangas, com as nossas rusgas, com as nossas... Não é? Quanto tempo? Como ele diz que tudo de mal que você faz, que você semeia, tudo, um pensamento de raiva, ele cria em você um campo magnético negativo que vai precisar ser diluído, porque o nosso destino é ser um espírito elevado, né? Um pensamento ruim, um sentimento de raiva. Gente, não vamos ficar com medo de pensar não, tá? Isso faz parte.
né? Mas, né? Uma palavra de ofensa, um gesto, né? de agressão, tudo de ruim que você faz fica gravado em você também. Semeadura e colheita, que é da lei de Deus, precisa ser assim. E aí, essas manchas magnéticas que eu chamo, né? Quem já leu O Nosso Lar? Vocês lembram que tem uma passagem que tem um espírito feminino que quer entrar no nosso lar com disfarçatez, e aí o amigo de André Luiz manda: olha bem, André, aprofunda o olhar, cheio de sombras. E é isso que acontece. Tudo de ruim é uma sombra magnética que fica na gente. Fica gravada no perispírito e fica registrado no HD da alma, que é a consciência. Tudo, gente, tudo. E aí a gente para exatamente para pensar. Só que o negativo, ele não é o nosso destino, ele não é a nossa natureza. Deus nos criou para quê? Para sermos felizes. Meu Deus! E por que essa humanidade toda, irmão fica jogando bomba na cabeça de irmão, fica agredindo, Deus nos criou para sermos felizes. É opção nossa. Nós temos essas opções. Muitas dessas sombras nós levamos para encarnações seguintes. E aí, às vezes, elas são campos de energia que estão no nosso perispírito. Esse campo de energia, ele vai, na realidade, ele vai influenciar no nosso organismo físico. E aí a gente vê as doenças diversas, nos cânceres e outras coisas mais, que são decorrentes de experiências passadas, né? Passadas que eu digo, passadas recentes e passadas de outras encarnações. E aí nós vemos crianças que já nascem com dificuldades, com deformações, com problemas, né, de ordem mental, de ordem... tanta coisa hoje em dia, né? É DH, é autismo, é não sei o que, é encefalia, Tudo isso é decorrente daquilo que nós gravamos e que nós registramos. E aí o espírito, ele vai passar por aquilo. Mas a bondade divina é tão grande que ele nos dá a possibilidade da gente mudar o nosso destino, né? Porque aonde tem sombra, como é que essa sombra pode sumir? Né? O irmão queria me colocar mais luz aqui, mas... é colocar luz. Então, quando a criatura, né? Vocês veem, por exemplo, vocês conhecem a história de Jerônimo Mendonça? Conheço. Né? Era um amigo de Chico, lá em Ituiutaba, Minas Gerais, né? Ele ficou totalmente, tinha, acho que aquela doença, esclerose múltipla, né? Só ficou a cabeça mesmo. E o corpo todo, isso jovenzinho, né? E ele não se entregou. Mas ele era um espírito modelo, ele veio exatamente para nos mostrar, né? Dirigia um asilo e um orfanato, crianças, velhinhos, tudo melhor do que ele. E ele na cadeira, na maca, fazendo palestra pelo Brasil inteiro, irradiando esperança para as criaturas, né? Então, gente, essas sombras que nós trazemos ainda do passado, elas às vezes retornam, são dores que retornam para a gente de ordem moral ou física. Então, aquela pessoa difícil, aquelas agressões que a gente recebe,
Tudo isso faz parte dessa programação que nós fizemos. Essas sombras, elas podem ser dissolvidas. Como? Com o bem. O trabalho do bem. Faça o bem. O Espírito falou, cada atitude divina que você tem, ela passa se transforma num pontinho de luz na sua estrutura individual. Né? E se você cria muitos pontinhos de luz, o que acontece com as sombras? Desaparece. Né? A gente tem dois ambientes aqui, um no escuro e um no claro. Né? Aí quando você abre uma comunicação entre os dois ambientes, a escuridão vai para o claro? A escuridão vai diminuir o claro? Não. O claro vai invadir a escuridão. Assim somos nós. Então, quando nós entendemos que nós estamos colhendo e semeando a cada instante, a cada momento de nossas vidas, com os nossos pensamentos, com os nossos olhares, com as nossas ações, né? Quando nós realmente estamos semeando o bem, nós naturalmente nós estamos dissolvendo as sombras que nós trazemos, que poderiam ser transformadas em grandes dores, mas elas são reduzidas, né? Se era para perder o braço, perde um dedinho só. E às vezes vira até presidente da República. Mas isso é outra história. Isso é outra história. Não vamos, né? Mas deixa isso para lá, gente. Não gravou, não, né? Apaga isso. Achava apaga, hein? Então, gente, essa é a realidade, a grande realidade. Nós estamos a todo instante mudando o nosso amanhã, a lei de causa e efeito. Então, quando nós decidimos efetivamente, de agora em diante, eu só vou semear o bem, só vou semear a esperança, vou usar minhas palavras para levantar as pessoas. Vou usar os meus olhos como focos de luz, de ternura para aqueles que vivem conosco. Nós que já temos consciência disso, não podemos mais perder tempo. Cada dia para a gente tem que ser um dia de semeadura. Semeadura do bem, semeadura de luz. Aí Jesus diz, ora por quem te persegue e calunia. Caramba, a oração por alguém é o quê? Vibração de amor, direcionamento de luz. Por alguém que te ofende e calunia, hein? Quanto mais com aqueles que não nos ofendem e caluniam, né? Ama o teu inimigo. Ele nos dá a tarefa máxima, né? Jesus não veio, ele veio para complicar a nossa vida. Mas nos dá essa grande proposta, né? Essa grande proposta para que a gente atinja esse ideal do amor. Para que nós sejamos efetivamente instrumentos de Deus, canais de irradiação. Nós precisamos irradiar Deus. Seja na casa espírita, seja no lar, seja no ambiente do trabalho, chega, faz uma prece, ora por aquele chefe enjoado, aquele miserável, mas ora por ele, né? Não guarde mágoa, guardar rancor é criar sombras que a gente vai levar para depois. Então, que a nossa proposta seja de semeadura do bem, porque a gente sabe que tudo de negativo que fizermos, a lei de Deus está em nós. Se tiver alguma dúvida, vai lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, né? A grande contribuição que a doutrina espírita nos dá, nos fazendo entender o verdadeiro sentido da vida, né? Nós estamos aqui para construir a nossa felicidade. Quem é que quer ser feliz aqui? Pode levantar a mão, gente. Tem gente que não está levantando ou não está confiante num desodorante, né? Todos nós queremos ser felizes. Nós viemos essa noite aqui para isso,
para estudar junto, para aprender junto, para refletir junto, com o propósito de criarmos condições interiores que possam nos levar à felicidade. Jesus fala lá no João 8, né? Versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará das sombras, da ignorância, do mal, para o bem, não é? Então essa deve ser a nossa meta da vida, acordar de manhã e fazer uma prece: Senhor, que hoje, Senhor, eu possa deixar um pouco de você junto com cada criatura que estiver comigo. Menino que vem vender a bala né, no sinal, abaixa o vidro, pergunta o nome: tá bom, meu filho, tem algum? Tá aqui, né? Quanto é a bala? É 2, dá 4. E, sabe, perguntar o nome, olhar nos olhos das criaturas, né? Se abaixar para conversar com o irmão que está ali caído no chão, se abaixa, dá atenção, conversa. Às vezes a gente não tem condição de levar para casa, mas, sabe, a pessoa se sente valorizada, o irmão se sente abraçado. Então, é irradiar Deus em cada momento de nossas vidas. Essa é a nossa grande meta. E isso nós podemos fazer. E às vezes, gente, a gente perde essa oportunidade dentro, isso aqui para nós, né? Aqui na Casa de Luz não tem esse problema, mas no Francisco de Assis é meio complicado. Vocês não vão me chamar de fofoqueiro não, hein? Né? Às vezes na própria casa espírita você vê os companheiros se pegando, porque eu queria que aquela parede fosse verde, você botou azul. Amai-vos, está lá no capítulo 6. É Jesus voltando e dizendo a mesma coisa. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o saber, o conhecer. Porque o conhecimento para a gente tem que ser efetivamente esse farol que ilumine a nossa razão para que a gente busque efetivamente aquilo que é o grande sentido das nossas vidas, é a evolução. A gente quer ser feliz. Quer ser feliz? Quer ser feliz? Né? Ama. Semeia o bem. Aonde estiver, com quem estiver, a gente pode. Os espíritos já falaram, tudo bem vocês, mas agora para aqui, para os encarnados, a gente pode semear o bem todo dia? Pode. Então, gente, vamos fazer. Vamos fazer. Cada bem que a gente faz é um ponto divino que fica dentro da gente e que vai construindo essa felicidade. Um gesto de perdão. Olha, quando você perdoa sinceramente, te invade uma alegria diferente. É Deus realmente dentro de você, que Deus está em nós. E essa é a nossa missão. Tudo que a gente estuda na doutrina espírita, tudo, só serve para a gente aprender a amar. Eu posso saber todos os livros do Antigo Testamento, né? O Evangelho, o Pentateuco kardeciano, tudo. Posso entender tudo, de reencarnação, de pluralidade dos mundos habitados, de comunicabilidade dos espíritos, mas se eu não tiver amor, Paulo aos Coríntios, né? Nem que eu fale a língua dos homens e dos anjos, né? Nem que eu tenha toda a fé que transporte montanha, nem que eu dê tudo que eu tenha, nem que eu tenha todo o fanatismo religioso que deu o meu próprio corpo para queimar. Mas se eu não tiver amor, nada disso valerá. Então, gente, essa é o nosso desafio.
Acordar de manhã, Senhor, que hoje seja instrumento do teu amor, lembrando a prece de Francisco de Assis. Que hoje, aonde eu estiver, eu possa ter um olhar de ternura, eu possa ter um ouvido de paciência, de tolerância, eu possa dispor de algo que eu divida com meu irmão, então a gente fazer de cada dia, né, esse exercício de deixarmos um pouquinho de Deus com todos aqueles que estiverem em nossos caminhos, em nossas vidas. Muito obrigado, espero ter semeado um pouquinho, né, de luz em nossos corações. Muito obrigado pela atenção de vocês.